Que a paz do Senhor Jesus possa estar sempre presente em nossos corações e que Ele possa nos amparar e sustentar na tarefa que nos propomos a fazer em seu nome. Boa noite também aos nossos irmãos que nos acompanham pela Rádio Rio de Janeiro e também pela internet. Como a nossa companheira dirigente adiantou, nós vamos aqui pensar juntos, doutrina espírita, pensar juntos, essa parte inicial do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, que é a finalidade da existência da doutrina espírita entre nós, que é o estudo do mundo dos espíritos, do mundo espírita. A doutrina espírita, sempre é bom nós recordarmos, ela surge no momento em que as doutrinas materialistas, elas tomavam um corpo muito grande. Nós nos lembramos que Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857, na metade do século XIX, chamado Século das Luzes. E por que chamado Século das Luzes? Porque após a Revolução Francesa, no final do século XVII, quando a Igreja perde força sobre o mundo do conhecimento, o domínio do conhecimento, até aquele tempo, o conhecimento era apenas, no mundo ocidental, ministrado dentro das instituições religiosas. E a Igreja Católica tinha o predomínio do conhecimento. As pessoas não tinham a possibilidade de pensar de forma diferente. Mas, grandes pensadores, já desde lá do século de 1500, onde surge lá o iluminismo, já começam a buscar, fora do domínio religioso, a pensar fora do domínio religioso. Foram muito combatidos, nós nos lembramos da história da Inquisição, da Idade Média, de toda aquela tentativa de enquadrar dentro do modelo dogmático do conhecimento, mas que quando acontece a Revolução Francesa, em que a Igreja perde força perante o Estado, principalmente em França, os pensadores já não tinham mais nenhum tipo de freio para trazer as suas formas de pensar, os seus conhecimentos. E de uma forma, muitas vezes, anticlerical, eu não diria materialista nesse sentido, mas anticlerical. Quando a gente se liberta de um peso, aquele peso, ele se torna, digamos assim, foi nosso adversário. Então, esses pensadores, baseados basicamente no positivismo de Augusto Comte, começaram a apenas investigar o elemento material. A questão de Deus, a questão da religião, a questão da sobrevivência da alma, ela não foi considerada. E por que ela não foi considerada? Porque dentro desse modelo de pensar positivista, apenas aquilo que ofendia aos sentidos, que podia ser ponderado, medido, pesado, olhado, investigado, é que teria existência real. Tudo aquilo que não pudesse ser pesado, ponderado, não existiria. Lembremos que Kardec foi criado, nasceu e foi criado dentro desta forma de pensar. Kardec também era um cientista e um professor. Um homem da ciência do seu tempo, um homem influenciado por todas aquelas correntes de pensamento. Um homem, um humanista. Um homem que detinha ou buscava deter o conhecimento de ponta do seu tempo. Um investigador profundo do magnetismo, da eletricidade, que eram ciências que estavam começando a surgir investigações sobre isso. Mas também um homem inquieto, um homem que tinha e não encontrava na ciência, nem nas religiões, as chamadas respostas para as questões existenciais.
as questões de significado, de sentido. Acho que o som está um pouco forte. A ciência pode explicar como se dá o fenômeno da morte, esgotamento dos órgãos, como funciona um organismo e como... Melhor ter calma. Casa espírita, quando a gente escuta esses negócios, fica meio... Né? Sabe lá o que é, né? Brincadeira. Então a ciência pode explicar como se morre, mas ela não consola aqueles que deixaram que estão levando um ente querido para a sepultura. Ela não tem nenhuma informação sobre isso. As religiões daquele tempo também não traziam grandes consolos. Se nós formos lembrar, a gente vai para o céu ou vai para o inferno? Bom, para o céu é difícil, muito difícil ir para o céu. São 10 pecados, né? São os 10 mandamentos, e tem mais 7 pecados capitais. Não sei se vocês se lembram disso. A gula, sobe na balança e vê se vai para o céu. A inveja, não sou invejoso. Não é invejoso, aí chama o tal da inveja branca. Já ouviram falar da inveja branca? Eu não sei o que é inveja branca. Inveja é inveja, não tem cor. Ninguém tem inveja. Eu pergunto a vocês, se a gente ficar aqui nesse verão de Rio de Janeiro, nós estamos no inverno. Isso aqui é inverno, agora o verão, todos nós sabemos do que é. Preso num ônibus na Avenida Brasil, cheio, sem ar refrigerado, em pé, e passa aquele carro assim, com ar refrigerado, sujeito ali todo fresquinho, aquele olhar que a gente dá é de admiração? Que Deus te leve, meu irmão, nesse carro refrigerado e me abençoe aqui neste quentão. Bom, então, o céu é vazio e o inferno é cheio. Não consola muito. Criaram lá um purgatório. Dentro da doutrina protestante, só existe céu e inferno. E é curioso porque os nossos irmãos de doutrina, de companheiros da confissão protestante, eles não oram pelos seus mortos, eles oram pelas pessoas que ficam. Porque o morto ou foi para o céu ou foi para o inferno. Se ele foi para o inferno, ele não adianta rezar por ele. Se ele foi para o céu, não precisa. Então, vai rezar para quê? E isso não consola. Isso não responde questões existenciais. As questões de significado, por que estou vivo? Por que se sofre? Sentido da vida? Quantos pensadores, quantas pessoas, quantos homens do conhecimento da filosofia tentaram e buscaram trazer respostas para isso? E a ciência não tem resposta para isso. E Kardec também não encontrava, nem nas correntes religiosas, nem na ciência, respostas para as questões existenciais. E Kardec era um cientista inquieto. O que é um cientista inquieto? É aquele que tem perguntas. O cientista que tem respostas é aquele cientista fechado no seu conhecimento. O verdadeiro cientista é um homem de perguntas. E quando ele encontra respostas, ele elabora novas perguntas. Ele está sempre buscando perguntar. E Kardec, então, quando ele toma contato com essa fenomenologia das chamadas mesas girantes, ele percebe ali um caminho, a forma dele encontrar as respostas para as perguntas que ele tinha para as suas questões existenciais. Não tinha na sua mente a visão do missionário. Em Obras Póstumas nós encontramos isso. Ele era apenas um estudioso. Ele buscava as informações para o seu uso. Até que ele toma contato do volume e que ele estava no centro dessa ciência nova que surgia. E aí ele até pergunta ao seu espírito mentor, sou eu? E aí a resposta é você. É você. E então ele começa a dar forma, a codificar esse conjunto de
perguntas e respostas que ele tinha começado a utilizar para seu benefício pessoal, para as suas questões pessoais. Então ele começa a monta um livro dos Espíritos primitivo, e depois ele o estende para esse formato que nós conhecemos, e divide em 4 partes. É o professor e o cientista. Aquele método didático, bem didático. Ele começa com as origens, a questão de Deus, a causa primária, a inteligência suprema. A partir daí ele vem estudar os elementos formadores, e ele começa a ter as informações dos espíritos que ainda não podem ser confirmadas pela ciência, que são 2 grandes elementos que constituem o universo, o elemento material e o princípio inteligente, e que é preciso que eles se unam para que os fenômenos aconteçam. Depois ele começa a estudar a vida espírita, o espírito propriamente dito, que é a parte primeira capítulo 1 da parte 2ª, que é o espírito, que é a individualização do princípio inteligente. Depois ele vai estudar a vida espírita, ou seja, a continuidade da existência, e é essa a finalidade da doutrina espírita. Trazer um conjunto de informações que mostre que o homem é um ser imortal, o espírito é um ser imortal, temporariamente num corpo de carne, com uma tarefa e com uma continuidade, que é um processo contínuo de crescimento, de elevação, de direção sempre para frente e para cima. E que é um processo permanente, com um distanciamento para nós ainda difícil de ser medido, ponderado. A chamada perfeição, que é um conceito que eu não tenho a menor ideia do que queira dizer, que quer ser perfeito. Um espírito perfeito, um espírito que tem todo o domínio do conhecimento científico, intelectual e moral disponível. Quando nós nos percebemos uma minúsculo ser, o ser humano é uma entre as 30 milhões de espécies vivas que existem no nosso planeta. Uma das 30 milhões. Que a ciência admite que existe, mas só conhece 3 milhões. De um planetinha, que é o 3º planeta do Sistema Solar, que não é nem o maior planeta do Sistema Solar. De um Sol, que é conhecido como um astro de 5ª grandeza, ou hoje em dia a terminologia de estrela anã. Na beiradinha de uma galáxia, chamada Via Láctea, que não é lá essas coisas, entre as bilhões de galáxias conhecidas, e entre os bilhões de sóis que existem na nossa galáxia. Isso é o que o homem já admite que é, de um universo, que ele já nem mais acha que é universo. Chamados universos paralelos, hoje trabalha-se com o conceito de pluriverso. Vocês sabem o que é isso? Nem eu, nem eles. Apenas teoria. Imagina um ser deste tamanico, nesse planetico, nessa estrela anã, nessa galáxia menor, o quanto tem de conhecimento a ser adquirido. E perfeição é o domínio pleno de todo o conhecimento que existe. Ou seja, nós somos espíritos ainda muito longe da perfeição. Mas sabemos que estamos num processo. Essa é a informação. Esse é o sentido da vida. Há um processo. Estamos inseridos nesse processo. Estamos estimulados permanentemente a crescer e a evoluir. Não se encerra com o fenômeno biológico da morte. É apenas um fenômeno que pertence à fenomenologia de todos os seres vivos deste universo. Todos os seres vivos passam pelo fenômeno da morte. Apenas uma etapa num processo. Que esse princípio inteligente, individualizado, já no nosso nível de humanização, chamado espírito com E maiúsculo, ele segue a sua jornada na continuidade da existência, para novas etapas de aperfeiçoamento.
Então Kardec veio estudar o mundo espírita. A finalidade da doutrina espírita é tornar o ser humano melhor, não um doutor. Apenas um ser humano melhor. Isso é dito pelos próprios espíritos. Essa é a finalidade da doutrina espírita. Tornar um ser humano melhor. E Kardec traz essa forma de nos tornarmos melhor, entende que essa forma de nos tornarmos melhor é nos dar conhecimento. Conhecimento das leis que regem esse processo. E aí nós vamos ter a parte terceira do Livro dos Espíritos, que ele chama de as leis morais. Ou seja, a regra do jogo. As leis que regem esse processo de elevação do espírito em direção à perfeição. Eu prefiro felicidade. Porque é na perfeição que os espíritos atingem a felicidade absoluta, inalterável. Ora, felicidade a gente entende. Perfeição, talvez a gente não saiba exatamente o que é, mas felicidade a gente até sabe o que é. Ou confunde muitas vezes. E por que confundimos felicidade? Porque temos poucas noções da vida espírita, da continuidade da existência. Nós usamos o que a própria ciência também se utiliza, do reducionismo. A ciência materialista ela é extremamente reducionista. Como ela não admite o fenômeno psíquico, ela não aceita a existência de sobrevivência do espírito, etc, 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 ela reduz tudo à questão material. Nós, muitas vezes, no nosso modelo comportamental, também somos reducionistas. Nós reduzimos apenas a nossa ótica de enxergar até onde vai a nossa vida. Ou seja, eu sei que eu morro, não sei quando, mas eu sei que eu morro. Isso também é outra questão complicada. A gente sabe que morre, é o único animal que sabe que morre. Eu não sei se vocês estão informados disso, mas a gente é o único animal que sabe que morre. Só não sabe quando. O que é um incômodo existencial. Nós temos data de validade. Em algum lugar lá do nosso perispírito está escrito válido até. E a gente não consegue saber onde é que está escrito isso. Mas sabe que tem data de validade. Então, como nós não conseguimos nos perceber como espíritos imortais, nós fazemos um reducionismo. Ou seja, o hoje, o aqui e o agora tem uma importância muito grande. Nossos valores focamos muito naquilo que é palpável, imediato. E muitas vezes esquecemos do espírito imortal que nós somos. E a doutrina espírita abre esse horizonte, alarga esse horizonte. Ela traz conhecimento, informação. A partir do momento em que eu entendo, sei e aceito que existe uma regra do jogo, que eu começo a estudar essa regra do jogo, que eu percebo que a vida não se encerra no momento da morte, que é apenas um episódio natural, pertence aos fenômenos que levam o espírito a essa felicidade ou à perfeição. Que há uma continuidade, que eu estou começando, que eu estou num processo, naturalmente, começa uma necessidade de revisão dos valores que eu estou utilizando para tomar as minhas decisões, fazer as minhas escolhas. Começa o processo de amadurecimento. Como uma criança que ainda não entrou nos bancos escolares, para ela o que o mundo se restringe? Aquela questão dos brinquedos, ali da família, do play, leva no McDonald's, que seja, coisa que o valha. Para ela se restringe aquilo ali. Quando ela sai daquele mundinho, dali de cuidado do pai, da mãe, aquilo ali é um processo, é um estímulo para ela poder entrar num segundo estágio. Ela vai para a escola. Normalmente vai até meio revoltada. Vai algumas vezes arrastada. Agora com a moderna pedagogia, não. Pergunta-se a criança se ela quer ir. Na pedagogia lusitana que eu fui criado, não tinha pergunta se quer ir. Vai. E se não for, pois bem, mas aí ela entra num outro estágio.
no outro estágio, onde ela vai aprender algumas ferramentas que são fundamentais para entrar no terceiro estágio. Quais são essas ferramentas fundamentais para ela poder entrar no terceiro estágio? Manipular, aprender a manipular letras e algarismos. Essa é a ferramenta fundamental para que ela possa entrar no estágio de aprender. Enquanto ela não manipular letras, souber juntar as letras para formar palavras, entender a formação das palavras, entender o significado das palavras e aprender a utilizar os algarismos, ela não consegue entrar no terceiro estágio, que é do aprendizado propriamente dito, que aquela ferramenta vai propiciar. Enquanto ela não souber ler e não souber fazer contas, não souber usar os algarismos, todo o mundo de conhecimento está vedado para ela. Não porque ela seja castigada por isso, é porque ela ainda não adquiriu o domínio das ferramentas para atingir o mundo do conhecimento. Eu diria para nós que nós, como espíritos, estamos no segundo estágio. Aprendendo a manipular as ferramentas para entrar num processo aí, realmente, de crescimento e evolução. E qual é a ferramenta que nós estamos aprendendo a manipular? Chama-se livre-arbítrio. Nós estamos nos estágios de aprender a usar a nossa vontade livre. Estamos ainda praticando o exercício do livre-arbítrio. Para depois entrarmos nesse estágio. Estamos muito próximos dele, porque estamos recebendo conhecimento da continuidade da existência, de um outro processo, de uma outra forma de crescer e de evoluir. Então estamos aprendendo o que somos, porque nem isso a gente sabe direito. O que nós somos? Somos um espírito. E o que é um espírito? A gente não sabe nem o que é perispírito, que é a vestimenta do espírito. E o Espírito Emmanuel aqui, de uma forma muito simples e direta, diz: é a mesma coisa que tentar explicar para uma lagarta que ela vai ser borboleta um dia. Ela não tem capacidade nem de compreensão desse corpo perispiritual que nós temos. Muito menos saber o que é um espírito. O que é um espírito? E os espíritos nos explicam se tem forma. Pergunta se tem forma. Kardec pergunta, tem forma? Aí eles dizem, para nós, sim. Para vocês, não. Que é uma resposta fantástica. Não sei se vocês perceberam a profundidade dessa resposta. Eu olhei, eu vou ter que fazer uma palestra sobre isso. O que me deu, assim, um estímulo. Né? Se quiserem, pode chamar de uma chama, um clarão, ou uma centelha etérea. Mas Kardec era o cientista. Aí ele vai, né? E isso tem cor? Já que quer que chame, isso por um acaso tem cor? Aí os espíritos dizem, tem. Vai lá de um colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Ou seja, há uma purificação desse espírito. Como é que se processa essa purificação? É que nós vamos começar daqui a pouco a nós pensarmos juntos. E aí Kardec faz uma outra pergunta. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, e fazem-no com a rapidez do pensamento. E aí entra uma coisa curiosa, que ao tempo de Kardec ainda não se tinha noção. A ciência ainda não tinha noção de partículas subatômicas, de vibração dessas partículas subatômicas. Ainda ao tempo de Kardec, o átomo ainda era a menor partícula da matéria. Isso já se suspeitava que não. E esse conceito do átomo ser indivisível e menor partícula da matéria, vinha lá do século IV antes de Cristo, lá dos gregos. Mas já se suspeitava que o átomo não era a menor partícula da matéria. Os espíritos já tinham dito para Kardec que existia a chamada molécula elementar, o fluido cósmico universal. A expressão fluido, ela é uma expressão antiga.
do tempo da ciência de Kardec. Hoje nós podemos usar energia. E cósmico universal é quase que uma redundância, porque ser cósmico é universal, são sinônimos. Então, há uma energia primitiva em que tudo está inserido nesta energia e que todo o elemento material existente é uma transformação dessa energia, ou desse fluido, ao tempo de Kardec. Mas não se tinha essa expressão energia. Até hoje nós não sabemos definir energia. Não sabemos nem criar energia, sabemos transformar, transferir, mas não criar. A própria ciência não tem uma definição exata do que seja energia. Mas nós sabemos hoje, não ao tempo de Kardec, que energia e matéria são a mesma coisa em estados vibratórios diferentes, através lá da equação de Einstein, que energia é igual a mc ao quadrado. Que energia e matéria são a mesma coisa, apenas em estados vibratórios diferentes. E a maior vibração possível de uma partícula atingir seria a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. Essa seria a maior velocidade possível que uma partícula pudesse atingir. Acho que a maioria de nós sabe que o Sol está distante de nós, a uma distância que a luz leva para percorrer 8 minutos e meio. 8 minutos e meio. Pela distância que o Sol está da Terra. Ou seja, se o Sol apagar, nós só vamos saber que apagou 8 minutos e meio depois dele ter apagado. Pela velocidade que percorre a luz. E os espíritos falam que eles podem se deslocar com a rapidez do pensamento. Ora, o pensamento é instantâneo. Então eles trazem aqui uma informação interessante, que talvez no tempo de Kardec não tenha sido percebida, mas que hoje percebe-se. Existem, por definição teórica dos espíritos, partículas que vibram em velocidade superior à velocidade da luz. Ou seja, a fenomenologia da ciência hoje só chega até a velocidade da luz. Ela não admite que possam existir partículas que vibrem acima dessa velocidade. Mas os espíritos dizem, tem. Porque o pensamento, ele é uma energia. E Kardec pergunta, pensamento e espírito são a mesma coisa? E os espíritos dizem, não. Pensamento é um atributo do espírito, mas não é o espírito. Aliás, o atributo do espírito é o ato de pensar. O pensamento já é a materialização. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, que é um livro pequeno, mas o livro é extremamente rico, ele diz o seguinte, a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. De forma bem clara. Ou seja, o pensamento já é algo, é um abalo que se transmite nessa energia em que todos nós estamos inseridos, chamado fluido cósmico universal, com velocidade superior à da luz, porque a transmissão do pensamento é instantânea para os espíritos que têm essa capacidade de transmissão de pensamento desta forma. E se transmite por ondas. Por isso é que às vezes vem a pergunta da ubiquidade dos espíritos. Ou seja, os espíritos se dividem, eles são onipresentes, e os espíritos dizem não, mas eles são capazes de irradiar no seu entorno, como uma lâmpada, como essa aqui, é capaz de irradiar em todo o seu entorno. Quanto mais forte a lâmpada, maior a irradiação. Quanto mais depurado ou elevado o espírito, maior a sua possibilidade, porque é por ondas. Da mesma forma como nós jogamos uma pedrinha numa poça d'água, e aquelas ondinhas vão balançando, fazendo várias circunferências, da mesma forma, o ato de pensar, ele dá um abalo nessa energia em que nós estamos inseridos, chamado fluido cósmico universal, pela linguagem da doutrina espírita, e se transmite. Então, o pensamento do espírito, o espírito pode, um espírito elevado, que queira transmitir uma mensagem, ele pode transmitir para vários médios, sem que ele tenha se desmembrado. Não sei se eu estou conseguindo me tornar claro. Pelo balançar de algumas cabeças, sim, as outras ficaram para tanto faz, interessante.
Então o Espírito não está presente. Por exemplo, uma mensagem, recentemente tivemos uma mensagem de Eurípides Barçanufo, falando sobre esse estado, digamos assim, de incômodo que nós vivemos hoje, até mesmo depressivo, de olhar para o mundo e não estar entendendo o que está acontecendo. Que a gente está se tornando muito pessimista. Que nós estamos vivendo uma crise de valores. Não diria nem que vivemos uma crise de crédito. A gente vive uma crise de credibilidade. A gente não está acreditando em mais nada. Nas instituições, não estamos acreditando em mais nada. Isso vem dando uma depressão. Nós vivemos uma época, estou fazendo aqui abrindo um parênteses, que as grandes doenças desse século são estresse, depressão e ansiedade. E isso vem causando um mal-estar. E Eurípides Barçanufo, dá nessa mensagem, ele fala da necessidade do espírita reagir a isso e ser uma luz de otimismo nessa maré de pessimismo em que estamos inseridos. E por que eu citei essa mensagem? Porque ele diz que essa mensagem estava sendo irradiada para vários centros espíritas, para vários médios, que decodificariam lá de acordo com as suas possibilidades. Ou seja, Eurípides Barçanufo, na sua posição na erraticidade, ele irradiou uma mensagem de incentivo ao movimento espírita para vários médiuns, sem que ele tenha se desdobrado em vários Eurípides. E é isso que os espíritos dizem, quanto mais elevado o espírito, maior a possibilidade que ele tem de irradiação do seu pensamento. Ou seja, pensando na poça d'água, quando a gente joga uma pedrinha, são algumas ondinhas. Se a gente pegar um paralelepípedo, faz um ondão. É a força da pedra que vai fazer com que as ondas sejam maiores ou menores. É a elevação do espírito que vai fazer com que ele possa irradiar mais ou menos. Alguns nem irradiam, de tão pesados que são. São espíritos mais densos, mais presos. E aí nós vamos entrar na questão do corpo do espírito. Que Kardec faz essa pergunta, o chamado perispírito. A pergunta 93. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Envolve-o, resposta agora, envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós, os espíritos desencarnados, codificadores. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Ou seja, o espírito, ele é algo, como dizem os espíritos lá no iniciozinho desse capítulo. Ele é algo. Não é algo material no sentido como nós entendemos. Eles até dizem, não diga imaterial, diga incorpóreo. Porque ele é alguma coisa, ele é um princípio inteligente individualizado, ele é uma individualidade. Joana de Ângeles diz que nós somos um conjunto eletrônico, formado de espírito, perispírito e corpo físico, ser encarnado, sob o controle da consciência. O espírito Hamed chega a dizer que espírito e consciência são sinônimos. Se nós pudermos trazer para fazer uma analogia pobre, muito pobre, com hoje, nós poderíamos dizer que o corpo físico é uma máquina de computador, o hardware, o equipamento. O perispírito é o sistema operacional, o software. E o espírito é o programador. O programador, ele pertence ao equipamento, ele é algo diferente, fora do equipamento, mas ele também pertence ao equipamento. O software, ou seja, os programas é que fazem a ligação. Programador, máquina. O perispírito seria mais ou menos um software. Ele é matéria? É. Num estado de vibração
das partículas que compõem o perispírito superior à nossa capacidade de percepção, que Kardec, na linguagem do seu tempo, chamou de matéria quintessenciada. Ou seja, um corpo energético numa vibração ainda não perceptível por nós na nossa instrumentação. Lembre-se que a nossa instrumentação e a nossa ciência só vai até partículas que vibram até a velocidade da luz. Se for superior, nós não temos ainda conhecimento para isso. Não manipulamos as ferramentas para aprender isso. E o perispírito é formado de um tipo de matéria que vibra numa dimensão superior a essa. Partículas. Hoje, se procura, acho que a maioria de nós já lemos, sobre o tal do bóson de Higgs. Já ouviram falar desse negócio? Pelo menos já ouviu falar. O que tem de entendido de bóson de Higgs não está no gibi. Nem o Higgs entendia do bóson. Ele imaginou, e os espíritos já disseram isso em 1957, que toda a matéria que existe, isso é cálculo teórico, é derivada da vibração de uma matéria elementar, que é o chamado bóson de Higgs, uma partícula subatômica, que seria a menor partícula da matéria. E tudo deriva disso. É a chamada teoria da Lyra das supercordas, que é um negócio extremamente complicado. Tão complicado que nem os caras que criaram sabem o que estou falando. A física quântica é uma das coisas mais complicadas que existe, um dos conhecimentos de tecnologia de ponta mais complicados que existem. Então eles procuram identificar se isso realmente existe. Talvez, quem possa dizer, seja realmente a menor partícula de matéria. Ou ainda ela possa se dividir em subpartículas. Porque eles procuram fazer isso através de aceleradores lineares de partículas, que só chegam na velocidade da luz. E os espíritos dizem, acontecem fenômenos acima da velocidade da luz, de partículas que vibram. Então nós temos um corpo espiritual, que é matéria, mas não é matéria como nós entendemos, que faz uma ligação. Espírito e corpo. Fazendo uma analogia muito ruim e muito pobre, imagine dois elementos diferentes. Papel e caneta. O que acontece se eu fizer isso? Tentar juntar os dois. Não consigo. Se eu pegar uma cola, cola não é nem papel, nem caneta. Mas cola tem propriedades para aderir ao papel e aderir à caneta. Se eu passar aqui uma cola, essas colas brancas já servem, caneta de plástico, papel é de papel. Cola. O papel está colado na caneta? Não. O papel está colado na cola e a cola está colada na caneta, é a cola que está no meio. Perispírito é cola. Fraco, né? Mas é mais ou menos isso. Bom, o outro disse que era uma lagarta, explicar isso para uma lagarta, era que vai virar borboleta, é complicado. Eu já dei uma melhorada, né? Já deu uma melhorada. Ou seja, é uma substância material que faz a liga entre o espírito, que é incorpóreo, com o corpo material. Ou seja, é o corpo do espírito. É o seu perispírito, o seu corpo espiritual, que tem a forma que a mente do espírito dá. E ele é formado de que tipo de matéria? Da matéria do mundo em que esse espírito gravita, da matéria quintessenciada do mundo que esse espírito gravita. Portanto, no planeta Terra, nossos perispíritos, espíritos terráqueos que nós somos, ele é formado da matéria que existe na psicosfera do nosso planeta. Matéria em estado de vibração, ainda para nós desconhecido, mas matéria do planeta, que nós agregamos com o nosso campo mental, que é o espírito. Em torno desse campo mental, nós fazemos a liga com a matéria do planeta. Um espírito de um outro mundo, de um outro orbe. Júpiter, por exemplo. Partindo do princípio que em Júpiter possa ter algum tipo de civilização. A matéria que os espíritos formarão os seus corpos será da matéria
da psicosfera de Júpiter. Então o espírito troca de corpo espiritual na medida que ele troca de mundo. Mas não é um turismo espiritual que existe por aí, porque não é isso, não é assim. Não se troca de mundo. Não, eu não vou encarnar mais na Terra, não. Agora eu vou para Júpiter, né? É melhor, mas tem vários anéis lá, mais bonito. Tem mais lua. Não é assim. Esse perispírito, ele é de característica do campo mental do espírito que o aglutina. Portanto, ele tem peso específico. Ele gravita para os mundos que são compatíveis com o espírito que o possui, ou seja, que o veste. Então, um espírito terráqueo, ele é um espírito que tem identidade com este planeta. Ao desencarnarmos, se nós estivermos num processo de evolução que percamos a sintonia com esse planeta de tão evoluídos que nós possamos estar, talvez vocês, eu não estou me garantindo nessa, mas imagine que eu estou aqui numa plateia de espíritos elevados, já na sua última encarnação planetária, já partindo para outras esferas mais progressistas desse universo, e aí sim, perdendo ou tendo um campo mental que permita gravitar para mundos superiores, lá nesses mundos superiores, é que serão formados os seus perispíritos e seus corpos. Nós temos um exemplo disso dentro da doutrina espírita, uma informação que veio por Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, dos chamados espíritos exilados de capela. A maioria de nós espíritas conhecemos esse livro e conhecemos o tema e temos alguma intimidade com eles. O que aconteceu naquele planeta, que é um dos planetas do orbe de Capela? Capela é uma estrela. Capela não é um planeta. Capela é uma estrela, da constelação de Cocheiro. Então, um planeta, da mesma forma que a Terra é um planeta do Sol, que é uma estrela. Nós somos terráqueos, mas talvez lá, para alguma outra civilização, nós sejamos lá a turma lá do Sol. Mas nós somos terráqueos. Então, um dos planetas lá da estrela, Capela, deu um salto evolutivo, ou seja, a sua população cresceu, evoluiu intelectual e moralmente, principalmente moralmente, porque é na vertical, como o Espírito nos fala que a evolução moral é na vertical. A psicosfera do planeta se modificou, porque a psicosfera do planeta ela é influenciada pelos espíritos encarnados, somos nós, com as nossas emanações mentais, que criamos a psicosfera, evoluiu, e alguns espíritos, ou um lote de espíritos significativo, não acompanhou. Como os perispíritos são formados pela matéria do planeta, não tinham mais condições de formar seus perispíritos daquela matéria, porque sua mente era mais densa. Não foram expulsos, deixaram de gravitar lá. Por misericórdia divina, vieram parar na Terra, que ainda era um planeta primitivo e que permitia, na sua psicosfera, que se formassem os perispíritos para que aqueles espíritos pudessem encarnar aqui. São chamados espíritos exilados de Capela. Complicadinho isso, né? Bem complicado esse negócio. Então, não há expulsão. Pensa-se que agora, ou disse que agora, os espíritos dizem que agora, que a Terra está num processo semelhante. Nós estamos num período de transição. E que essa encrenca toda que a gente vê é exatamente a transição. Como se houvesse uma mudança. Imagina, acho que a maioria de nós já se mudou de casa. Aquela transição é um caos. É mudança de pobre, só tem vaso de planta, né? Porque o resto é mais... só carrega vaso e tal. Mas se for uma mudança melhorzinha, que caiba em mais que uma Kombi, ela é um transtorno. Porque tem que desmontar tudo da casa. A casa vira um caos. Não se sabe onde está copo, não se sabe onde tem uma toalha, não se sabe onde está nada. Mas a gente está morando naquela casa. Faz a transição para uma outra casa. E até arrumar tudo do jeito,
leva um tempo. É aquele momento do caos. Basicamente, é isso que nós estamos vivendo. Um momento de transição, de mudança. Alguns ficarão no planeta. Outros perderão a identidade, a capacidade de formar seus corpos no planeta e terão naturalmente que gravitar para planetas de outra densidade mais grosseira, mais brutal. Segundo nos dizem, muitos de nós aqui estamos na nossa última oportunidade. E muitos espíritos desencarnados já não têm mais a oportunidade de reencarnar aqui, mas continuam na psicosfera, perturbando a gente que está aqui. Porque quanto mais gente eles levarem, melhor. Então nós estamos vivendo um momento delicado da transição planetária. E a gente percebe isso. Choques de culturas, conhecimentos não utilizados, mas que nós sabemos que precisamos utilizar. Quantos de nós sabemos da questão do esgotamento dos recursos da Terra, mas não estamos nem aí para isso? Sabemos, mas não tomamos nenhuma atitude pessoal com relação a isso. Temos conhecimento, mas não temos ação. Temos discernimento, capacidade de discernir, mas ainda ficamos presos às questões materiais, ao curto prazo, porque não basta a informação. E é isso que a doutrina espírita nos estimula. Não basta saber, é preciso praticar o saber. Há um esforço. Ninguém aprende a nadar lendo o manual de natação. Ou pega o manual de educação física, quando chega no final está com o corpo sarado. Tem que ir para os aparelhos. Tem que praticar. Ser bom, nós sabemos o que é ser bom. Mas é preciso praticar esse ser bom. Nós já sabemos definir certo e de errado, na maioria das vezes. Mas é preciso treinar com a prática o certo. Quantas vezes a gente sabe o certo do errado, mas diz, mas uma vez só, não tem ninguém vendo. É o diabético que come bombom escondido. Aí eu pergunto, escondido de quem? Tem o conhecimento, mas não faz. O maço de cigarro está lá escrito, causa câncer disso, daquilo outro. O sujeito pega o maço, vira do lado oposto. Tem o conhecimento, mas não tem a prática. Nós espíritas temos uma informação valiosíssima, mas extremamente valiosa. Nós nos diferenciamos pelo conhecimento da maioria da população desse planeta. Não porque nós sejamos privilegiados, não há privilégio na lei. Estar aqui é uma escolha, é uma busca. Nós buscamos esse conhecimento. Nós nos esforçamos para adquirir esse conhecimento. Nós frequentamos e buscamos o conhecimento. Portanto, somos beneficiados com o conhecimento que nós buscamos. Mas, ao mesmo tempo, aumenta a nossa responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Portanto, não há privilégio na lei. E percebam que as pessoas que não frequentam o nosso movimento, não são espíritas, quando nós nos dizemos espíritas e fazemos alguma besteira e diz, mas você espírita faz isso? Já tiveram isso aqui? Assim? Mas espírita bebe? Bom, quando é líquido, né? Porque quando é sólido não dá para beber. Já percebeu como nós somos cobrados? Às vezes em casa, você faz palestra e faz um troço desse? Porque sabe-se que o nosso conhecimento nos leva a uma necessidade de aumento da responsabilidade das nossas ações. E nós buscamos isso. Às vezes nós mesmos temos desconfortos conosco, porque ainda não damos a resposta que a gente acha que poderia dar, mas não deu. E se cobra, são chamados conflitos interiores. Só existe conflito em quem está evoluindo, gente. Quem não está evoluindo não tem conflito nenhum. Mas conflito com o quê?
Quando a gente sabe e não faz, é evolução. E há o conflito. Conflito é bom. Conflito faz bem. Mostra amadurecimento. Mostra esforço de crescimento. O problema é se deixar dominar pelo lado sombra, pelo lado negativo. É muito difícil mesmo, mas não vou conseguir. Aí sim está com problema. Mas é o processo de superação. É quando o músculo reage, quando nós vamos para a academia de ginástica. Vai pela primeira vez na academia, o que acontece com o músculo? Começa a doer tudo, até o freio da língua dói. E aí o que acontece? Ou bota vontade, ou desiste. Se nós botamos vontade, nós começamos um processo de prática, de treinamento, de começar o próprio músculo a pedir cada vez mais exercício. Mas se nós largamos de lado, continuamos naquela vidinha, naquela coisinha pequena e miúda. Nós espíritas temos uma responsabilidade, como disse o espírito Érico Bassanufo, por esse conhecimento que nos distingue, muito grande nesse momento de transição. Do testemunho dos valores que nós dizemos que são bons. Agora, não basta dizer que é bom. É preciso a prática do valor. É preciso o testemunho. Cristão não vai mais para a cruz. Não vai mais para os leões. Cristão precisa dar o testemunho num mundo que nada contra a maré. Nós estamos contra a maré. O cristão está contra a maré. Os valores do mundo hoje são extremamente materiais e consumistas. O cristão verdadeiro, no seu testemunho, ele está se esforçando para nadar contra uma maré, principalmente essa maré de pessimismo que anda invadindo nosso planeta e as nossas instituições. Então fica essa reflexão. Não basta saber. Começa agora, no Livro dos Espíritos, essa parte importantíssima e interessantíssima, que é o mundo espírita. Que eu convido a todos vocês a permanecerem nessas reuniões daqui do Centro Espírita Leão Denis e a se envolverem nos cursos de doutrina espírita para aproveitarem esse conjunto de informações que Kardec sofreu para trazer para nós. Sofreu e muito. Para poder trazer para nós, para que nós possamos, através dessas informações, termos um incentivo para as reformulações que precisamos e necessitamos fazer. Obrigado pela atenção, muita paz.